Como é bom ver a igreja do Senhor com tantas pessoas, não é? Como é bom podermos estar aqui no primeiro dia da semana, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para adorar o nosso Deus. Espero que você possa estar aqui dessa mesma maneira, não é? Com o coração e a sua mente adorando a Deus. Temos várias pessoas nos visitando hoje de manhã, e é muito bom ter você conosco que está nos visitando. Eu já vi várias pessoas dos cursos de teologia que estão aqui conosco nesse domingo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, você que está aqui conosco, não é? Temos alguns irmãos da cidade de Jundiaí que estão aqui conosco, não é? Sejam muito bem-vindos também. Não sei se temos irmãos de outras congregações que estão aqui hoje de manhã. Muito bem, muito bom. É bom ter todos aqui com esse propósito. Nós estamos muito felizes hoje de manhã, não é? Vimos um novo nascimento. Vou pedir para o Valdir ficar de pé um pouquinho. Se você está feliz com a decisão do Valdir de obedecer ao Evangelho, de fazer aquilo que Deus determina, se batizar como nós vimos hoje de manhã. Se você está feliz com a decisão dele, diga amém. 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 Deus abençoe, Valdir. Deus abençoe. Bom ter a Amélia também aqui, a sua esposa, junto conosco, não é? Vou pedir para o Boaz ficar de pé. O Boaz está lá atrás, camisa vermelha, né? Boaz é nosso irmão, veio de Belo Horizonte, da congregação do centro da cidade. E o Boaz mudou para cá, para Campinas, por causa de trabalho, e quer congregar conosco aqui no Guanabara, não é? Então nós estamos muito contentes com a decisão sua de estar aqui, Boaz, e estamos prontos para ajudar você naquilo que você precisar nessa sua transição aqui para Campinas. Se você está contente com a decisão do Boaz de congregar conosco aqui no Guanabara, diga amém. Amém. Seja muito bem-vindo, Boaz. Obrigado. Vou pedir ao Mário e a Áurea para ficarem de pé. Mário e a Áurea são alunos também do curso de teologia, e eu tenho estudado bastante com eles sobre a decisão deles. Eles viram durante o curso de teologia que aonde eles estavam, numa denominação, não era o local que eles deveriam estar, não é? E tomaram a decisão também de congregar aqui conosco no Guanabara. Estudamos bastante sobre o batismo também, não é? E eles têm certeza que o batismo que eles realizaram há alguns anos atrás é o batismo que a palavra de Deus ensina. E eles querem então fazer parte da igreja aqui no Guanabara, e hoje eles vieram com bastante familiares, não é? Aqui conosco. Sejam todos bem-vindos também, vocês que estão aqui com eles. Se você está feliz com a decisão do Mário e da Áurea de fazer parte da igreja aqui no Guanabara, diga amém. 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 Sejam muito bem-vindos também, Mário e Áurea. Muito bem, não é? Como é gostoso vermos a palavra de Deus continuando com grande poder, não é mesmo? De mudar o coração das pessoas, de fazer uma mudança na vida das pessoas. E nós vemos isso dia após dia, o Senhor Deus acrescentando pessoas à sua igreja. Isso é muito bom, nos encoraja, nos anima. E eu espero que você possa hoje fazer esses novos irmãos aqui também se sentirem felizes e bem recebidos aqui no nosso meio. Deus possa abençoar a todos vocês. Eu gostaria de falar rapidamente, não tem muito tempo hoje, não é? Por causa de todas essas coisas boas, e isso é muito bom, não é? É bom a gente ver tudo isso acontecendo neste dia de hoje, dia do Senhor. Mas eu queria falar algumas coisas sobre nosso dever,
como cristão, como cristã. E eu vou usar o capítulo 4 de Colossenses. O Regis leu esse texto, esse vai ser o texto que nós vamos usar hoje de manhã. E nós já estudamos muito o livro de Paulo à igreja em Colossos, né? A carta aos Colossenses. Já estudamos aqui domingo, já estudamos num curso após o curso de teologia, já fizemos muitos assuntos. E eu queria só relembrar que o livro de Colossenses tem como a sua meta, não é? Tem como o seu ensino mostrar que Cristo é suficiente. Não precisa mais nada se você tem Cristo, não é? Muitas pessoas queriam Cristo e uma coisa a mais: Cristo e filosofias do mundo, Cristo e judaísmo, Cristo e não sei o que lá. E você pode fazer essa transformação para os dias de hoje, não é? Muitas pessoas aceitam Cristo, mas querem uma outra coisa também. E o apóstolo Paulo está mandando essa carta, dizendo: olha, não precisa, é só Cristo. Se você já tem Cristo, você não precisa de mais nenhuma coisa. E o apóstolo Paulo mandou 9 cartas para as igrejas. Você sabe quais elas são, né? Eu vou falar rapidamente sobre algumas. 9 cartas. As primeiras 4 cartas que você tem escritas aí, a carta aos Romanos, as 2 cartas aos Coríntios e a carta aos Gálatas, a ênfase de Paulo está em Cristo e a sua cruz. Fala bastante sobre a cruz de Cristo. Nas próximas 3 cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que é o que nós vamos falar hoje, a ênfase de Paulo está em Cristo e a sua igreja, não é? Você lembra bem a carta aos Efésios, como fala bastante sobre a igreja. A carta aos Colossenses, que é bem parecida com Efésios, fala bastante sobre a igreja. E as últimas 2 cartas, não é? As cartas aos Tessalonicenses, fala sobre Cristo e a sua volta. E essas cartas que eu coloquei aqui não estão em ordem cronológica, né? Provavelmente a carta aos Tessalonicenses foram as primeiras que Paulo escreveu, né? Mas eu coloquei elas como esse grupo, falando sobre Cristo e a sua volta. As 3 cartas do meio, Efésios, Filipenses e Colossenses, elas são escritas do mesmo local e provavelmente com a mesma data. Você lembra que no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E lá de Roma, nos 2 anos que ele ficou preso, ele escreve essas 3 cartas, não é? Mais uma carta também, a carta a Filemon, mas nós estamos falando de cartas às igrejas, não é? Então a carta aos Colossenses foi escrita da prisão em Roma, entre os anos 60 e 62, depois de Cristo. E de novo, não é? A carta à igreja em Colossos tem como tema este que você está vendo aí: Cristo é suficiente, Ele é pleno, não precisa de mais nada se você tem Cristo. Nós não vamos falar da carta, porque você já conhece. Eu quero pular lá para o capítulo 4, aonde o Regis leu esse texto, não é? Fechando a sua carta, o apóstolo Paulo vai mostrar, primeiramente para a igreja lá, lógico, mas agora para você e para mim, que nós temos alguns deveres como servos de Cristo, como discípulos de Cristo, não é? Como cristãos, que nós precisamos praticar. Vamos falar desses deveres de uma maneira mais rápida. O primeiro você tem aí nos versículos 2 e 3, não é? Oração. Oração. Paulo, quando ele termina essa carta, ele pede para a igreja em Colossos o ajudar através da oração. Interessante que Paulo não pede ajuda pessoal, não é para ele, mas ele pede que a igreja em Colossos
ore para que ele possa, mesmo na prisão, continuar falando de Cristo. Interessante isso, não é? Provavelmente, se fosse eu ia pedir para a igreja em Colossos orar por mim, não é? Para que Deus me tirasse daquela prisão. Onde já se viu, não é? Um pregador da palavra está numa prisão, mas o apóstolo Paulo não está pensando assim não é? Ele não está orando por ele, mas ele está pedindo que a igreja lembre de orar para que ele continue proclamando, falando, pregando o Evangelho. E Paulo ensina sobre a oração, nesses versículos que foram lidos. Olha comigo mais uma vez o versículo 2 e o 3. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ensina que a oração tem que ser constante. Você tem que se dedicar à oração. Não é uma coisa que você faz de vez em quando, não é? É uma coisa constante. Além disso, nós temos que estar alertas, vigiando, talvez seja esse o termo, na versão que você está lendo, não é? Oração e vigilância andam juntos. Nós temos que estar com nossas mentes alertas para o que está acontecendo ao nosso redor, para o que está acontecendo na proclamação do Evangelho. A oração sempre é ligada com agradecimento. Finalzinho do versículo 2, né? Sejam agradecidos. Olha, tem que ter um propósito quando você ora, Paulo está dizendo. Você não ora a Deus por qualquer coisa, por coisas vagas que não têm um propósito. A oração tem um propósito, não é? Quando nós oramos a Deus, nós somos específicos. Nós fazemos os nossos pedidos com um propósito. É um dever nosso como cristão estar orando. Como é que está a sua vida de oração? Você tem se dedicado como um seguidor, uma seguidora de Jesus, a orar? A sua oração tem sido constante? Tem agradecimento na oração ou só pedido? Tem propósito quando você ora, ou as orações são sempre gerais? Deus abençoe todo mundo, né? É nosso dever, em primeiro lugar, estarmos orando com constância, vigilantes, agradecidos, com um propósito. O segundo dever que Paulo ensina aqui para você e para mim, está ali no versículos 3 e 4, né? Já lemos o versículo 3, para que Paulo abrisse, para que Deus abrisse a porta, para que a mensagem continuasse sendo proclamada. E olha o versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Você se lembra por que Paulo estava na prisão? Era por causa da sua pregação, não era? Os judeus não estavam contentes e prenderam o apóstolo Paulo. Imagina você estar preso por uma determinada razão, e durante o período que você está preso, você pede à igreja para orar, para que você continue fazendo aquilo que fez com que você fosse preso. Olha só que situação, não é? E é isso que Paulo está dizendo, não é? O nosso dever, além de oração, é proclamação. Proclamar a verdade, proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus. Paulo orou para que Deus, ou pediu que a igreja estivesse orando,
para que Paulo continuasse fazendo aquilo que ele sempre fez. E você? Você está proclamando o Evangelho? Você tem consciência que Deus colocou você num determinado lugar, seja no seu emprego, seja na sua escola, seja na sua casa? Você tem consciência que Deus te colocou num determinado lugar, com um propósito de proclamar a palavra? Como está o seu dever como um seguidor de Jesus? Você está proclamando a palavra ou não está proclamando a palavra? O terceiro dever que nós vemos aqui está lá nos versículos 5 e 6. Vamos ler esses dois aqui juntos. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Testemunho é o terceiro dever, meu e seu. Os de fora aqui nessa passagem, é fácil a gente entender, né? Os de fora são aqueles que não tinham obedecido o Evangelho ainda, não é? Os de fora são aqueles não cristãos. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Olha, você e eu, nós temos o dever, a responsabilidade de testemunhar sobre a salvação de Jesus para aqueles que vivem ao nosso redor. E a maioria das pessoas que vivem ao nosso redor não são cristãos. Que maravilha fosse se fossem, né? Mas não são. Então nós temos que saber como testemunhar para essas pessoas. E olha as instruções que o apóstolo Paulo dá aqui nesses dois versículos, né? Nós temos que andar com sabedoria. Sejam sábios, Paulo diz, não é? Cuida bem da maneira como você fala com os outros ao seu redor. Cuide do seu procedimento. Seja um irmão, seja uma irmã que paga suas contas. As pessoas estão olhando. Elas estão vendo o seu procedimento, o seu testemunho. Sejam sábios, Paulo diz. Aproveite as oportunidades. Olha quanta oportunidade tem. Olha, eu não conheço ninguém para falar de Cristo. Você tem carro? Tenho. Tem que colocar gasolina no seu carro? Tenho. Normalmente é sempre no mesmo posto? É. Já tem oportunidade para falar de Cristo, não é? Aproveite as oportunidades, o apóstolo Paulo está dizendo. Abra os seus olhos espirituais para falar sobre Jesus. Cuide da sua conversa, né? A nossa conversa tem que ser temperada com sal. O sal dá um sabor gostoso. E a conversa do seguidor de Jesus tem que ser assim. Como é que está o seu testemunho? A sua fala. Quando o seu vizinho escuta você falar com a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ele está escutando você falar com uma fala temperada com sal? Ou a fala que ele escuta é aquela fala do mundo? Como é que está a sua fala? Nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando? Testemunhar é um dever do cristão. E o último dever, cooperação, né? Cooperar na obra.
versículos 7 a 9. Vamos ler de novo aqui, do capítulo 4. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco. Ele vai com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Cooperação. O apóstolo Paulo não fazia tudo sozinho, não. Ele tinha cooperação dos irmãos. E aqui, pelo menos, nós estamos vendo nesse texto, se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver mais cooperadores. Mas aqui eu quero mostrar rapidamente esses dois irmãos, né? O Tíquico e o Onésimo. E se você ler o livro de Atos, você vê quanta cooperação existia entre os irmãos no livro de Atos, não é? Um indo para um lugar, outro indo para outro, outro deixando de ir num lugar para estar em outro lugar. Olha, eu não posso estar lá hoje, você pode estar lá no meu lugar. Cooperação dentro da obra. Paulo menciona pelo menos 26 amigos diferentes no último capítulo da carta aos Romanos, seus cooperadores no Evangelho. O livro de Atos tem mais de 100 pessoas diferentes junto a Paulo em diferentes momentos do seu ministério, cooperando com ele. E aqui nesse texto, não é? Paulo fala sobre Tíquico, e olha o que ele fala sobre esse irmão, não é? Um irmão amado, um ministro fiel, um servo no Senhor. Onésimo, um homem fiel e amado. Não é muito difícil cooperar com pessoas assim, não é mesmo? Não é difícil. Cooperação no trabalho. Você é um cooperador da obra do Senhor? Outras pessoas veem você com essas qualidades: fidelidade, servo, amado. Como é que os irmãos estão vendo você? Você tem essas qualidades? 4 deveres, meus e seus, como discípulos de Jesus: oração, proclamação, testemunho e cooperação. Se todos nós levarmos a sério nossos deveres como cristãos, não tem razão para a palavra do Senhor se espalhar multiplicando, não é? Temos o mesmo Deus, temos o mesmo Santo Espírito habitando em nós, temos a mesma palavra, falta a nossa parte, não é? Como seguidores de Jesus, com nossos deveres: oração, proclamação, testemunho e cooperação. Deus abençoe todos nós a realmente assumirmos nossos deveres. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Pai, em primeiro lugar, perdão ao Senhor, porque muitas vezes não levamos a sério os deveres que temos. Nós queremos os nossos direitos, mas muitas vezes deixamos a desejar com nossos deveres, e não queremos ser assim. Nos ajude, Pai, a levarmos a sério nossos deveres,
que nossa vida de oração possa ser uma vida muito melhor, que nós possamos proclamar o Teu Evangelho a todos, que nós possamos testemunhar, que nossa vida seja um testemunho de um servo fiel, obediente, e que nós possamos sempre estar prontos a cooperar com a Tua obra. Obrigado, Pai, por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, pela ressurreição dele e pela promessa que temos que um dia ressuscitaremos também, para estarmos sempre com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.